Olá, pessoal. Quanto tempo, né? Que vocês não veem um pouquinho desses esquemas aqui meus, maluquinhos, né? Os desenhos bonitos, né? Então, hoje eu vim pra gente fazer uma revisão, tá? Um olhar assim do que já foi feito, do que a gente já viu, para ter certeza de que vocês aprenderam e que isso aí já tá, né? Mais do que memorizado, tá? Semana que vem a gente vai trabalhar com os estudos intensivos, tá? Que é a nossa semana de estudos intensivos. Então, é para ter uma retomada, um olhar de aprofundar naquilo que a gente já viu e ter certeza de que aprendeu, tá? Então, eu fiz esse esqueminha aqui, ó, pra gente poder relembrar, então, o conteúdo e ter certeza de que aprendeu. Então, vamos lá, ó. O tema que a gente viu em sala de aula, né? E vocês já têm um esqueminha no caderno sobre isso e tal, são organelas citoplasmáticas, tá? Que é isso? Lembra da célula, né? Isso aqui é um desenho de uma célula. E dentro da célula tem, gente, várias coisas aqui dentro. Cada uma dessas coisinhas aqui, desse desenho, essa representação, é uma organela, tá? Essas organelas, elas têm cada uma função, tá? Então, nesse desenho aqui, ó, o vermelho é a nossa membrana. O que é membrana mesmo? É o que separa o meio externo do meio interno. E aqui dentro a gente tem aquele líquido que se chama citoplasma. E nele a gente tem um monte de organelas, né? Quais são as organelas, né? Lembra? Primeira de todas, mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, lisossomos, peroxissomos, núcleo, lembra? E aí tem um detalhe, isso é uma célula animal. Nós temos também as células vegetais. Nas células vegetais, além dessas organelas, nós temos também o cloroplasto. Cloroplasto é aquele que é responsável pela fotossíntese, por isso que só tem na célula vegetal, tá? Nós não temos aqui cloroplastos, tá bom? Então, o que eu quero, pessoal? Que vocês peguem, copiem esse esqueminha no caderno e na frente de cada organela, eu quero que vocês coloquem a função delas, tá? De cada uma dessas daqui, tá bom? Então, vocês vão olhar lá no caderno anteriormente, nos textos, tem lá. É só você relembrar e colocar aqui novamente, tá? É para ter certeza que isso aqui tá gravadinho aí na cabeça de vocês, tá bom? Cada organela tem a sua função, ela faz um trabalho, lembra? Então, a minha célula é como se ela fosse uma fábrica, né? Cheia de setores, né? E esses setores, eles trabalham, cada um faz alguma função e o todo, né? A fábrica funciona direitinho por causa dessas partes, certo? Então é isso, pessoal, como revisão. Agora eu quero falar um pouquinho aqui para vocês sobre a membrana plasmática. Então isso aqui vai ser o nosso gancho para a gente andar para frente com a matéria, né? Para a gente poder seguir e continuar a matéria para terminar esse conteúdo de citologia, tá? Então, membrana plasmática. O que é membrana plasmática, pessoal? Membrana é aquela camada que separa o meio externo do meio interno. Então, é o meu vermelhinho aqui, né? Certo? Então, essa membrana, pessoal, ela tem essa função de separar o meio interno do meio externo. Só que ela não é como se fosse um balão, por exemplo, uma bexiga, né? Se eu encho uma bexiga de água, a água ela não vai escapar, certo? Ela vai ficar dentro da bexiga. A membrana, ela seria mais ou menos como se fosse um tecido, né? A gente olha de longe e parece que ele é sólido, né? Tipo uma coisa só, não passa nada. Mas não é, se a gente olhar bem de pertinho, a gente vai ver que a membrana ela é como se fosse a trama de um tecido. Ela tem alguns furinhos e passagens que deixam algumas coisas entrarem ou sair, tá? Então, a membrana, ela separa o meio interno do meio externo, mas ela permite que
alguns produtos que são feitos dentro da célula possam sair e alguns produtos que estão de fora possam entrar também, tá? Então, as células produzem muitas coisas e elas precisam que isso aí vá para o seu destino, certo? Então, aqui embaixo, ó, eu coloquei um desenho, eu peguei um pedacinho, né, da membrana e eu representei aqui para vocês, tá? Então, olha só bem o jeito que ela é. Tá vendo que ela tem os espacinhos aqui, ó, tá? Ela consegue deixar um produto que está do lado de fora passar e entrar para dentro da célula, tá bom? Então, essa é uma característica da membrana. Ela não é impermeável. Impermeável é quando não entra, não passa nada, certo? Então, ela é um tecido que é permeável, certo? E aí, pessoal, a grande característica da membrana se chama permeabilidade seletiva. Então, eu já falei que ela é permeável, quer dizer que ela deixa passar algumas coisas. E o que quer dizer seletiva? Seletiva é quando eu escolho aquilo que vai passar ou não, tá? Não é que a célula toma essa decisão, essa opinião. Ela já tem em si essa característica de que ela deixa algumas coisas passarem ou não, mas é uma coisa automática, é uma coisa que é um processo que já acontece naturalmente, tá? Ela não olha assim pra sua cara e fala assim, não, você não vai passar. Não é isso, tá? Ela já tem os canais onde ela deixa algumas coisas passarem, tá? Então, por que seletiva? Seletiva é isso. Eu deixo algumas coisas passarem, porém outras não conseguem, são muito grandes, não tem esse espaço, não tem esse esquema para acomodar isso dentro da célula, tá? Então, olha só, um exemplo aqui de seleção, né, de seletivo. Eu tenho aqui essa passagem redondinha aqui, ó, tá? Então, o que eu vou conseguir transportar de cá para cá? Eu vou passar um quadrado por aqui? Não consigo. Eu vou passar um losango por aqui? Então, eu vou passar somente o quê? As bolinhas, né? As formas redondinhas aqui. Então, as formas redondinhas conseguem passar por aqui e atravessar. Isso é uma permeabilidade seletiva, tá? Eu consegui fazer com que somente os redondinhos passassem, certo? Então é isso, pessoal. Permeabilidade seletiva é uma característica da membrana. Ela deixa passar algumas coisas, tanto para dentro quanto para fora, e não são todas as coisas que vão passar. É seletivo isso, tá bom? Então dá uma olhadinha aqui agora no desenho. A gente já sabe que algumas coisas podem passar, certo? Isso aqui é o que se chama transporte. Vai ser a próxima aula, tá bom? Então, por enquanto, eu quero que vocês gravem que a membrana tem a grande característica de ser permeável, né? Porém, a permeabilidade é seletiva, né? Algumas coisas vão passar e outras não. E eu quero que vocês gravem o seguinte, como que ela é formada, tá? Como que essa membrana ela é formada? Eu olho aqui, ela é assim, tá? Se eu der um zoom, né? Eu vou enxergar isso aqui lá no microscópio. O que é isso, pessoal? Essas bolinhas que estão aqui em cima são lipídios, tá? E aqui eu tenho... desculpa, pessoal. Aqui eu tenho as proteínas e os lipídios, tá? Então, por isso que ela é uma bicamada. Então, se eu olhar, eu vou ter aqui, ó, tá vendo? Duas camadinhas, certo? Isso é a membrana. Então, quando eu olho para ela, ela é formada tipo um sanduíche, duas camadas, tá? De gorduras e proteínas, tá? Então, a bicamada, ela é de lipídios. O que é lipídios mesmo? Os lipídios são as gorduras e também de proteínas, tá? Então, a formação da minha membrana são os fosfolipídios, tá? É uma camada fosfolipídica. Vocês vão ouvir isso aí e ler em algum lugar, tá? Então, ela é formada por uma camada dupla, por isso bicamada, de lipídios, que são gorduras, e de proteínas, tá bom? Então, ó, colocar aqui para vocês, tá?
lipídios, que são as gorduras, e as proteínas, certo? Então, olha, vocês já sabem duas coisas importantes. A característica da membrana de ser permeável e a questão da sua formação, né? Como que ela é formada? Por duas camadas de gorduras e de proteínas, tá bom? Agora, o próximo vídeo vai ser sobre as diferenciações, tá bom?